Então beleza, eu já falei sobre essa informação do Periquito Brisado, que pelo menos 3 jogadores deverão deixar o Goiás, né? Tanto o Brenner Herculano por empréstimo, quanto também as decisões do Ivan Torres e do Martin Rea. Eu separei outra lista de jogadores que não vêm sendo utilizados pelo Goiás nesta Série B de Campeonato Brasileiro e que no meu entendimento também deveriam deixar o clube. Algumas informações também dão conta, tá? De que jogadores que sumiram do time, igual por exemplo o Johnny Lucas, o Sidmar, o Edu, eles devem sim deixar o Goiás, né? O Ian Lucas também, jogador muito pouco aproveitado até aqui, são nomes que têm sim esse potencial de deixarem o Goiás. Isso porque o Verdão contratou demais nessa temporada, então inchou muito o seu elenco, veio essa pequena reformulação, mas poucos jogadores deixaram o clube, né? Se a gente pegar aquela janela da Série B, ali no final do Campeonato Goiano e começo de Série B, poucos jogadores deixaram Goiás. Só o Mateuzinho, o Getúlio, o Vinícius, o Alano e o Everton, lateral direito. É muito pouco para quem tinha um elenco tão fraco em um começo de temporada. Com a chegada de mais atletas, esses outros simplesmente desapareceram. Então, se eu pudesse montar uma lista aqui de jogadores que, no meu entendimento, não agregam mais para o Goiás na sequência do ano, eu colocaria aí o Sidmar, até bom zagueiro, mas simplesmente não joga. O Nolasco também está de saída, né, para o Criciúma. Quem mais? O Martin Rea, uruguaio. Edu também, zagueiro, não fez nenhum jogo nessa Série B. Não gosto muito do Cristiano, mas é o que tem para hoje. Acho que ele ainda vai continuar. Outro jogador que muito provavelmente deixará o Goiás é o volante Johnny Lucas. Da mesma forma, o Ian Lucas, né, sumiu também do time. Até apareceu no jogo contra o Sport, mas é um cara assim, sem pé nem cabeça, né? Na hora que entra em campo, parece que está perdido, completamente perdido. Não faz sentido continuar com o Ian Lucas. Eu não manteria. O Nathan Melo é um volante que eu gosto muito, mas não vem jogando. Talvez emprestar ele aí para uma Série C, poderia ganhar um pouco mais de espaço. O Ivan Torres, paraguaio, também deve rescindir esse seu contrato no Goiás. O Wellington, volante, no meu entendimento, um jogador que, se pudesse contratar um melhor, eu não manteria, né, dentro do elenco também. No ataque, o Denzel, centroavante da base, não está recebendo oportunidades. O Pedrinho também, as chances que teve, não foi bem até aqui. O Paulo Baia é um nome contestado, mas eu manteria ainda no elenco. O Brenner Herculano deve ser emprestado. E o Ângelo Rodrigues também, no meu entendimento, no aspecto técnico, é um cara que também não agrega para a sequência do Brasileirão. Então, basicamente, são esses nomes. Se fosse para mim colocar, além desses 3, né, da informação do Periquito Brisado, eu acrescentaria aí pelo menos, tá, nomes assim que muito provavelmente não seguirão no Goiás. Eu posso quase cravar aqui para vocês, tá? O Edu, zagueiro, o Sidmar, o Johnny Lucas, esses 3 e quem mais? E só, tá? Se eu pudesse colocar assim com a grande chance de não continuar no Goiás, o Sidmar, o Edu e também o Johnny Lucas, mas pode aparecer, por exemplo, o Ian Lucas, até mesmo o colombiano Ângelo Rodrigues dentro dessa lista. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários se você aumentaria ou diminuiria essa lista. O fato é que o Goiás tem muito jogador ruim dentro do seu elenco, faz parte, uma parte por a gente entender que a Série B do Campeonato Brasileiro não vai ter só craque, né? Então um perna de pau aqui ou ali, né, qualquer time vai ter. Só que o Goiás ele contratou muito mal no começo do ano e não é culpa do Lucas Andrino, né? Volto a dizer isso aqui de novo. Todas as contratações que o Andrino fez, elas deram certo. Os únicos que não vingaram até aqui de falar, pô, esses caras estão bem, é o Regis e o Messias, por conta das lesões. E o Márcio Zanardi também, que né, tá nesse momento nem lá nem cá, mas todas as contratações que o Andrino fez, elas funcionaram. O Wellington, uma baita surpresa. O volante, o Marcão. O David Braz. Quem mais? O Lucas Ribeiro também vem sendo um titular. No meio de campo o Rafael Gava começa bem, mas acabou caindo. Então assim, são jogadores que agregam dentro do elenco do Goiás. Não tem nenhum Ian Lucas, por exemplo, nenhum Johnny Lucas, nenhum Ivan Torres dentro dessas contratações do Lucas Andrino. Então acho que é um cara que a gente também merece, né, depositar uma confiança na sequência. Nosso vídeo hoje para falar sobre as renovações contratuais no Goiás, um assunto que meio que emperrou nas últimas semanas, né? Se você acompanha mais tempo aqui o Goiás News ou outras notícias também do Goiás, né? Basicamente ali com 4, 5 rodadas, até menos, da Série B do Brasileirão, o Lucas Andrino, o próprio Goiás também já falava em renovações contratuais, e as informações que a gente tinha era a seguinte, que o Goiás iria priorizar a renovação tanto do Dieguinho, o Paulo Baia também, que era um destaque à época, né, como as coisas acabam mudando, o Juninho e também, um pouco depois,
do Marcão. Esses nomes estavam sim em pauta no Goiás. A informação que eu tenho é que o Goiás procurou pelo menos 6 a 7 jogadores para renovação contratual nesse momento. O que eu tenho de informação são basicamente esses: o Juninho, o Dieguinho, o Wellington, o Paulo Baia, o Marcão, no decorrer, né, dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E o meu palpite, né, um chute aí, eu acredito que o Goiás também tenha procurado o Ian Souto, já que tem contrato somente até dezembro. E por que não evoluiu? Se a gente lembrar, por exemplo, que o Brenner Herculano renovou o seu contrato, que ia só até o final desse ano, até dezembro, né, do ano que vem, logo no comecinho da competição, não foi, digamos, uma negociação tão difícil. A questão é que alguma coisa não deve ter agradado, tá? Ou para o Goiás, ou para os representantes dos atletas, porque se já tivesse essa confirmação, ninguém é besta de esperar até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, então simplesmente as negociações emperraram. Eu tenho a sensação de que o Dieguinho não vai continuar no Goiás, tá? Acho que até o final da Série B, mas pro ano que vem começo a desconfiar desta possibilidade. Por que eu digo isso? Geralmente no Goiás, quando começa a virar essa história, não sei como é com o Lucas Andrino, né? Mas nas outras diretorias, era um Goiás que quando começava a ter novela demais, você pode ver, se um jogador foi especulado aqui e eu gravar 2, 3, 4 vídeos falando sobre ele, você pode ver que geralmente ele não chega. Não é culpa minha, é que o Goiás geralmente tem muita dificuldade para contratar, ou quando a notícia vaza, ou quando acaba recusando uma primeira oferta, enfim. É um Goiás que infelizmente se acostumou com isso nas últimas temporadas. E até agora, o Goiás fez sim consulta, tá? Essa informação também confirmada pelo André Rodrigues. Tem proposta para o Juninho, para o Dieguinho, até mesmo o Marcão, o Wellington, o Paulo Baia, mas até aqui sem nenhuma definição. Em alguns jogadores eu iria com calma para ver o desempenho em uma Série B por completo, mas outros a gente já sabe que tem potencial. É igual, por exemplo, o Juninho. É um cara novo, né? O Juninho tem só 23 anos de idade. Na Série B até aqui soma 9 jogos e uma assistência. A questão do Juninho é essa parte física dele, né? Um jogador que não consegue atuar de jeito nenhum nos 90 minutos. Acho que corrigindo isso, enfim, um cara que está mais centrado na sua carreira nesses últimos tempos, tem tudo para ser um grande destaque, inclusive em uma realidade de Série A do Brasileirão. O Juninho pertence ao Goiás, já foi inclusive sondado pelo Fluminense nesse ano, sem proposta oficial, e o maior perigo desses jogadores agora para o mês de julho é que é o seguinte: a partir do dia 1º, ou seja, a partir de segunda-feira, todos esses jogadores que têm contrato somente até dezembro no Goiás, eles já podem assinar um pré-contrato e se mudar gratuitamente para um outro time no ano que vem. Então, geralmente, o que os clubes costumam fazer? Eles vão, por exemplo, em um destaque igual o Dieguinho, o Juninho, até mesmo o Paulo Baia, e oferecem, o Paulo Baia não porque tem contrato lá no Primavera, mas eles oferecem um contrato astronômico, por exemplo, um salário de R$500 mil mensais no Arábia Saudita da vida. O cara fica louco, né? Não tem jeito. Assina esse pré-contrato, ou seja, pro ano que vem o Goiás não tem um determinado jogador. E agora chega no Goiás e oferece um valor bem menor para uma rescisão contratual antes do tempo. Ou seja, acertam primeiro com o jogador, e isso geralmente empresário, enfim, né, você sabe como funciona o mercado do futebol. Então esse é o grande perigo para o Goiás. Parece que o grupo é unido, tá? Não acredito assim que teremos saídas em demanda, sabe? Essa coisa assim de sair 3, 4 destaques com pré-contrato, isso dificilmente acontece, mas um ou outro vai sim receber esse assédio, principalmente do futebol asiático e até mesmo, né, olhando aí clubes do Brasil, como o Atlético Paranaense, o Santos, que já sondaram e fizeram propostas para contar com o Diego. Então, o principal problema é essa reta final de contrato. Não que eles vão deixar o Goiás agora em julho, mas convencendo o jogador e depois chega no Goiás, ó, você não quer liberar o Dieguinho por 1 milhão? É difícil, mas se o cara tiver uma proposta de 1 milhão de salário, por exemplo. Então, o mais ideal, né, o perfeito é o Goiás. De novo e atrás, renova com esses caras o mais urgente possível, que a gente sabe que tem qualidade. Independente se for Série A, Série B, Série C, não importa. São bons jogadores. O Juninho, o Dieguinho, principalmente, né, essas duas peças